Quando Nossa Senhora diz isso na terra, em Nazaré da Galileia, o Filho diz uma coisa linda ao Pai no céu. O Filho eterno. O que é que ele diz ao Pai? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Ninguém nunca viu isso. Vixe Maria. Nossa Senhora diz sim, é o sim da criatura. Eu sou a serva. E na hora que essa criaturinha diz um sim, lá no coração da Trindade, o Filho diz uma palavra linda ao Pai. O que é que ele diz? Está em Hebreus 10. Ao entrar no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifícios nem ofertas. Sacrifícios pelos pecados, vítimas pelos pecados, aqueles do Antigo Testamento, não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui. No livro da lei está escrito: eu venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. E se faz homem, se faz carne, no ventre da Virgem Maria. Veja como é bonito. Vocês estão vendo, o mistério da nossa salvação é um mistério de obediência. De obediência, de amor. Veja, é bonito demais. Gabriel diz a Maria: tu és agraciada. E ela diz a Gabriel: eu sou a serva. Veja. E na hora que ela diz sim, o Filho diz sim ao Pai, e se fez carne e habitou entre nós, na força do Espírito Santo. Eu vim, ó Pai, eu venho, eu agora vou dar um mergulho da glória para o escuro do ventre daquela jovenzinha virgem. Que humilhação. Veja, eu venho, Pai, para fazer a tua vontade. Veja, e é graças a essa vontade, a essa obediência, que nós somos salvos. Porque isso é só o começo. Isso é só o começo. Porque Cristo por nós se fez obediente até e morte de cruz. Ainda vai descer mais, até a morte, e é pouco, uma morte vergonhosa, morte de cruz. E a gente quer fazer do jeito da gente. E a gente quer ser cristão, seguir a Cristo sem conversão. E a gente quer seguir a Cristo sem obedecer a Deus. E a gente quer servir a Cristo, seguir a Cristo, Deus obedecendo a gente. Se o Evangelho não está na moda, muda o Evangelho. Se o Evangelho não agrada, muda o Evangelho. Pecado. A primeira palavra do Evangelho é convertei-vos. Convertei-vos. E crede no Evangelho. O Evangelho é mistério de obediência. Não a obediência do escravo, mas a obediência do filho. Qual é a diferença? A obediência do filho é a obediência de amor. É a obediência no Espírito Santo. Aqui está a diferença. Porque o Espírito Santo, que é amor, que é doçura, que é luta, que é prova, ele entra em nós. Então, como ele entra em nós, veja, aquilo que a gente ouve do mandamento de Deus no ouvido, o Espírito dentro da gente convence a gente. Vocês têm que entender isso. Se Deus desse só o mandamento, seria um mandamento dado de fora, que escravizaria a gente. Veja, mas o Deus que dá o mandamento de fora, na força do Espírito, dá a força por dentro. Dá o consolo por dentro. E aquilo que é difícil se torna doce. É com luta. Pode olhar alguém que ama nosso Senhor, que é inebriado do Espírito de amor de Cristo, mesmo as coisas mais difíceis, faz com aquele consolo interior. Sofre às vezes, luta às vezes, mas aquela força, aquele consolo. Às vezes tem gente que diz: eu tenho medo porque não tenho força. Você não tem. Mas o Espírito de Cristo é Espírito de força e age em você. Deus nunca manda uma coisa sem dar o Espírito
que fortalece você naquilo. Mas o Espírito fortalece sem substituir você. É você. A luta é sua. O desafio é seu. Mas na força do Espírito. Houve um tempo na minha vida que eu vivi num mosteiro. Mosteiro trapista. Bem severo. E no mosteiro a gente plantava maçã. E a maçã é interessante. Quando chega o inverno, era lá no Paraná, com frio, a seiva da maçã, da macieira, desce, vai para a raiz. E a macieira dorme. As folhas caem. Na Europa, no inverno, as folhas das árvores caem. Só fica o pinheiro. Veja, as árvores da família dos pinheiros. Por isso é símbolo do Natal, o verde da esperança. O resto cai, as folhas. Por quê? Porque com frio a árvore dorme. A seiva desce. Quando chega a primavera, a seiva sobe com toda a força. E à medida que sobe, chega nos galhos, aí aparecem as folhas, as flores e os frutos. É assim que o Espírito de Cristo age. Ele é a seiva de Cristo. Ele não vem de fora como uma tampa de panela. Ele não empurra você de fora. Ele age dentro de você. Porque desde o batismo e da crisma, Ele está em você como vida no batismo, como força na crisma. Então repare, atenção. Aquela macieira dá fruto, o fruto é dela. É dela, é daquele galho. Mas na força da seiva. A boa obra, a força é sua. Mas na força do Espírito. O Espírito é como essa seiva. Compreendem? Então, quando o nosso Senhor lhe dá o mandamento, Ele lhe dá o Espírito. Você tem o Espírito. O Espírito lhe dá a força para que você dê fruto. Você pode bloquear o Espírito. Vamos lá, quero escutar a opinião de você. Vamos ver. A gente pode bloquear o Espírito. Olha, pense antes de responder, porque eu vou perguntar depois. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Espera aí, quem acha que pode, levanta a mão. Baixe. Quem acha que não pode, levanta a mão. Vixe. Quem não acha nada, levanta a mão. É um povinho covarde, tá vendo aí? Na maioria não acha nada e nem acha que não acha. Tá vendo? A gente pode bloquear o Espírito. A gente pode. Não porque o Espírito não tenha força. Não porque o Espírito não tenha força. Porque o vento sopra onde quer. Então, por que é que eu posso bloquear o Espírito? Porque Deus, no seu amor, lhe deu a liberdade. E Ele respeitará sempre a sua liberdade. Deus nunca sufoca a sua liberdade. Você pode dizer não a Deus. Você pode bater a porta da sua vida na cara de Deus. Você pode dizer: aqui tu não entras. E Ele respeitará. Porque Deus é fiel ao dom que lhe deu. Ele lhe deu a liberdade. Ele lhe deu a liberdade para que você diga sim a Ele. Mas você pode usar essa liberdade para dizer não. E por que Ele deixa que eu diga não? Porque senão a liberdade seria uma brincadeira, uma mentira, um faz de conta. Deus nunca vai fazer feito um pai besta, um pai trouxa, que diz assim: o menino apronta, o menino erra, o menino desobedece. O menino é preguiçoso, toma uma bomba, leva pau no fim do ano. E o pai diz: não, meu filho, não foi nada não. Isso é um pai besta. Isso é um frouxo. Entende? A liberdade, quando você respeita a liberdade da pessoa, você sempre vai cobrar o uso que ela fez da liberdade.
Se você diz foi nada não, então o seu sim e o seu não valem nada. Por isso que o inferno existe. Porque se eu decidir contra Deus, se eu bater a porta da minha vida na cara de Deus, Deus dirá: eu te amo, mas eu te respeito. Tu fizeste da tua vida um não a mim, e eu respeito esse não. Tu não desaparecerás porque eu te amo. Eu não direi: desaparece, volte ao nada. Não. Porque eu te amo. E te amando, nunca deixarei de te amar. E porque eu te amo, tu continuarás existindo para que eu te ame. Mas como você me disse não, eu não tenho como entrar no seu coração. Você se fechou. Isso é o inferno. E não tem pior do que isso. É você existir para sempre, sabendo que é amado e que está fora para sempre desse amor. Sabendo que esse amor era tudo o que você queria nesse mundo. Tudo e mais alguma coisa. E você o perdeu para sempre. Então o inferno é para sempre, porque Deus ama você para sempre. Veja, mas você o perdeu para sempre. Então Deus respeita a nossa liberdade. Respeita o seu sim e respeita o seu não. Então, a história da seiva da macieira. Eu posso bloquear a ação do Espírito Santo com a minha liberdade. São Paulo diz: não entristeçais o Espírito. Não sufoqueis o Espírito. Não contristeis o Espírito. Não extingais o Espírito. Então, quando eu deixo que o Espírito de Cristo haja em mim, o que sai é o bem. Todo o bem que vocês fizerem, todo o bem, do menor ao maior, é obra de vocês na força do Espírito que age em vocês. De modo que vocês podem dizer: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Podem dizer isso. Quando vocês fazem o bem e alguém disser parabéns, vocês podem dizer sem medo: graças a Deus. Porque foi a obra do Espírito de Deus em mim. Mas se vocês resolverem fazer do jeito de vocês, sufocando o Espírito de Deus, o que vai sair é uma presepada. O que vai sair é o mal. E aí não digam: foi culpa de Deus. Não, é obra de vocês. Aí é obra só de vocês. Vocês sufocaram o Espírito. E o que sai é a obra de vocês sem o Espírito de Cristo. É o pecado, é a soberba, é o vício, é a escravidão, é o mal. Compreendem? Mas nosso Senhor a ninguém que recebeu o Espírito no batismo como vida, recebeu o Espírito como força na crisma, recebe o Espírito de vida eterna na comunhão, porque a comunhão é Cristo cheio do Espírito Santo. A ninguém o Senhor deixa sem o seu socorro, sem o seu amparo, para continuar a obra de Cristo. Mas eu tinha dito, o Senhor ungiu, o Pai ungiu Jesus na concepção, ungiu Jesus no batismo. Veja, no batismo, o Pai, no Espírito, plasmou, criou a humanidade de Jesus. Como Deus, Ele é eterno. Como o homem foi criado no ventre de Nossa Senhora. Como a gente. Depois o Pai derrama o Espírito sobre Jesus no batismo. E o Espírito agora permanece em Jesus. Para Jesus falar no Espírito. Fazer os milagres no Espírito. Expulsar os demônios no Espírito. Aquela mulher que tinha uma hemorragia, toca nele por trás. Jesus: quem me tocou? Eu senti uma força saindo de mim. Que força é essa? Agora vocês sabem. Que força é essa? O Espírito. É o Espírito que age nele. Ele é cheio do Espírito. Mas ainda falta uma unção. A unção plena,
a unção total, definitiva. Qual é essa unção? Qual foi a terceira unção de Jesus? Vamos tentar, vamos lá. Acertou na primeira, se não vale, está vendo? A ressurreição. A ressurreição. Deixa eu contar a vocês, repare como é bonito. Jesus, durante toda a sua vida, agiu na força do Espírito. O Espírito, minha gente, é como um ninho de amor. O Espírito é o amor que liga o Pai e o Filho. Quando Jesus passava as noites em oração, ele rezava no Espírito. Uma vez ele rezou alto e a gente viu que ele rezava. Eu te bendigo, diz assim, naquele momento Jesus exultou de alegria no Espírito. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Essa é a oração de Jesus. Veja, é um amor ao Pai. Eu te louvo, Pai. Sim, Pai. Uma obediência total. E qual é o ninho? Qual é o laço de amor que embala o Filho e o Pai? O Espírito. Jesus exultou de alegria no Espírito. Pois bem, escutem só. Na cruz, Jesus entrega esse Espírito ao Pai. Olhe, minha gente, ninguém nunca foi tão pobre, ninguém nunca poderá ser tão pobre quanto Jesus na cruz. Na cruz Jesus entregou tudo. Depois de entregar tudo, entregou duas coisas que ninguém entrega. Entregou a mãe. A quem? Aos discípulos amados. Jesus olha para a mãe, João 19. Jesus olha primeiro para ela e diz: mulher. É a mulher do Gênesis, viu? Gênesis 3. Mulher é a mulher do Apocalipse 12, que luta contra a serpente. Mulher é a mulher de Gálatas 4, quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho nascido de mulher. É ela, mulher, eis o teu filho. O Evangelho diz qual é o filho: o discípulo que Jesus amava. Cada um de nós. Não diz o nome, é cada um de nós. Mulher, eis o teu filho. Coitada de Nossa Senhora, que troca, né? Que troca. Eis o teu filho. Depois ele olha para o discípulo: eis a tua mãe. E depois a Escritura diz o que o discípulo deve fazer. A partir daquele momento, não antes, o discípulo a levou para a sua casa. O que quer dizer levar para casa? A mesma coisa do Evangelho de domingo. Mestre, onde moras? Vinde e vede. Eles foram e permaneceram com ele. É isso. Ir para casa quer dizer entrar na vida da pessoa. É conviver, é permanecer. A partir daquele momento, o discípulo coloca a mãe na sua casa, na sua vida. Um discípulo de Cristo que não leve a mulher, a mãe de Jesus, para a sua vida, não é verdadeiro discípulo. Não é, não pode ser, não tem conversa. Veja, é no momento mais decisivo da vida do Senhor nesse mundo que ele faz essa entrega. Na cruz. Pronto, depois que entregou tudo, ele diz: está consumado.